É uma cadeia gigantesca, na complexidade tudo, né, se mistura ali. Vamos deixar a ética para discutir mais para frente então. Tá. Qual que é o ponto que a gente tem que atentar agora sobre inteligência artificial no ponto que a gente está? A gente falou de chat de GPT, a gente fala sempre de trabalhos... A gente até agora... Por que eu acho que assusta, principalmente para mim, deu uma bugada agora? Porque até então a gente imaginava softwares ou máquinas fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos que eram braçais. E agora a gente vê algumas coisas que eram consideradas artísticas ou criativas. E essa área da criatividade, porque agora a gente vai ter que mapear de novo o que é a criatividade. Né? Então, vou falar de novo que assim, a piada é velha, a gente está rindo agora, tá? Tá. Só para você ter uma ideia. Não é recente isso. Não, tá. Você lembra que eu falei que meu doutorado é em artes, né? Certo. Você sabe há quantos anos que tem robô que faz trabalho de arte e que faz coisas incríveis, que às vezes a gente não consegue fazer essa discussão dentro do ambiente de artes, já é antiga, já vem vindo. Então, o que é criatividade na realidade? Criatividade é você conectar novas informações de uma maneira que você resolva problemas diferentes ou novos. Criatividade já pode ser feita, inclusive tem autores que dizem que a criatividade está na natureza, em várias outras áreas, não é uma exclusividade humana, que o humano adora achar que a gente é a gente é a única bolacha do pacote, né? Mas na realidade a natureza tem toda essa... E quando você entra, já faz anos que a gente fala isso, que quem que consegue conectar um volume maior de informações mais rapidamente? Uma máquina ou um ser humano? Então, a natureza da nossa criatividade deve ser diferente. Por exemplo, quando a gente vai falar daqui a pouquinho do ChatGPT, o que a gente precisa hoje, tem que fazer perguntas interessantes. Para fazer perguntas interessantes, você tem que ser criativo. Você tem que saber conectar. Mas é diferente da natureza, da criatividade que a máquina faz. Na minha opinião, tem uma discussão muito grande na academia se isso é criatividade, é uma simulação de criatividade. Então, o que vocês acham? Eu acho que é criatividade, eu acho que está na máquina. Você na minha opinião... Agora, mesmo? Minha visão é a mesma da inteligência. A inteligência ou a criatividade são conceitos que precisam ser tratados em si mesmos. Isso. Então, é criativo porque parece criativo, e essa é a definição de criatividade. Criatividade é uma função da recepção. Aquilo que a gente interpreta como criativo, por definição, é criativo. Aquilo que parece que é inteligente do ponto de vista humano, isso, por definição, é inteligente. Então, são conceitos que estão na esfera da recepção, da interpretação. Portanto, que nem uma nuvem, a gente vê uma figura de um coelho numa nuvem. A nuvem não é inteligente, é a gente que deu um significado para aquilo. Não, tudo bem, mas o coelho em si não existe na nuvem, né? Isso aí, calma, não é uma projeção tão relativa, então. Porque efetivamente, quando a gente vai falar de inteligência, a gente está falando de adaptabilidade. Então, e de resultados. De resultado. Tá. Então, criatividade é a mesma coisa. Por exemplo, o teste padrão de criatividade ano 2022, que é do ano passado, é um teste em que você pega uma palavra e o que você tem que fazer é associar com a palavra mais diferente possível. Qual é isso? É uma loucura. Super simples, super legal. Veja bem, se essa é uma medida de criatividade, o quanto eu consigo encontrar algo que não está relacionado, mas o contrário, que envolve a inibição de todas as associações mais imediatas no meu cérebro, para eu poder resgatar algo que é absolutamente distinto, eu posso ter aí uma métrica comum para seres humanos e máquinas. Claro. Certo? Se eu pensar que criatividade, isso daí aplicado a situações em geral, significa eu ter algo que rompe com as minhas expectativas, porque afinal de contas o diferente, né, o dissonante é aquilo que está mais distante possível das minhas expectativas, eu também posso ter. Só que aí na esfera do impacto no mundo direto. Então, por exemplo, eu tenho uma obra de arte aqui. Se o convencional é isso, eu ponho 10 obras e ponho um grupo de especialistas para avaliar o quanto elas sentem que essas obras são disruptivas. Esse é um conceito de criatividade. Nossa, mas aí começa a E ponto complicar final. pra caramba. Por quê? Eu tô pensando assim, imagina, tem 10 jurados para avaliar qual é o melhor quadro, o quadro mais criativo. Não, a gente está discutindo o que é mais criativo, não o que é necessariamente melhor. Então, Cuidado, mais são duas criativo, coisas diferentes. seja, o mais criativo, certo, ou o mais disruptivo. Isso. E aí a gente coloca, não sabemos qual foi feito por uma máquina. Certo. Vilela, eu acho que você tem que botar contexto nessa história, tá? Porque não tem intenção na máquina de ser algo... Não, mas pode ter intenção. Não, então, e por que não pode? Lógico, pode ter intenção na máquina? Pode não ser uma intenção natural dela, mas quando você tem uma máquina, o algoritmo sempre tem uma intenção. Tanto que o viés pode vir da intenção do algoritmo. Se eu faço um algoritmo para a gente comer melhor, a intenção desse algoritmo é comer melhor. Perfeito, é a intenção que foi injetada por um próprio pelo próprio ser humano que pensou o projeto e colocou aquilo a serviço desse projeto. Você precisa botar contexto nessa história, tá? Vou te dar 2 exemplos. Eu vou te mostrar 2 esculturas em mármore, tá, com uma qualidade que você fala assim, caramba,
como é possível fazer no mármore com esse detalhe? E eu vou dizer, essa aqui foi feita por um braço robótico, com uma inteligência artificial, e essa aqui foi feita por um ser humano. Eu vou achar legal, as duas são iguais, mas a que eu vou dar valor é o que tem superação do ser humano. Agora, se eu quero só ter uma escultura na minha loja bonitinha, tanto faz pra mim. Entendi. Agora, se eu tô comprando uma peça de arte, a superação do ser humano me toca muito mais do que um braço robótico. Então, acho que contexto precisa ser levado em conta. Para que você quer? Para que vai usar? Em que situação? Com qual necessidade? Eu acho que faz diferença. O problema é que quando a gente olha para empregos, uma boa parte dos usos, tanto faz o contexto. Mas posso fazer uma ressalva? Eu concordo com você, tradicionalmente esse é o conceito. Mas na arte contemporânea é muito mais importante o que rompe com as expectativas e quebra com aquilo que está na estrutura da história da arte do que propriamente aquilo que é melhor tecnicamente. Então, por exemplo, se a gente for ver boa parte dos trabalhos, por exemplo, eu tenho uma coleção de Mira Schendel, artista super insensada, são rabiscos. Então, as monotipias da Mira são rabiscos. Mas a quebra com a expectativa do ponto de vista daquele momento da arte contemporânea é o que gera o valor da Mira. E isso vale para muitos artistas. E aí, portanto, a questão... Se eu tenho uma máquina que eventualmente ela gera uma ruptura, e essa ruptura dentro da história da arte é tomada como algo que surpreende, independentemente da questão... Mas nesse exemplo que você deu, não vale isso também? Porque assim, imagina que eu te dou duas obras assim, cara, e você entende que a ruptura veio de um ser humano, é ruptura. Agora, se você manda a máquina gerar aleatoriamente muitas coisas, vai vir ruptura. Tudo bem, mas por exemplo, o Pollock gerava de maneira semi-aleatória e era uma puta ruptura. Eu não sei então... se eu entendo o seu ponto... talvez eu seja mais niilista em relação ao valor intrínseco do trabalho técnico. Mas nós botamos a gente botou um componente desgraçado aqui, que é a arte, né? A gente complicadíssimo. Se a gente pegar 20 artistas falar definição de arte, eu gosto muito do Gombrich, que ele fala que arte é o que parece arte, ou não existe arte, existem artistas. Por que eu gosto dessa definição? Porque, na realidade, é uma expressão para o mundo daquilo que você está sentindo e daquilo que você está captando, né? Então, Exato. Aquela coisa de artistas são antenas, né? Que os irmãos Campos falam, que a gente outro dia estava conversando sobre isso. E você tem uma intenção humana na arte e ela se torna uma obra-prima quando ela cria um impacto no mundo. Então, se você pegar o cubismo, o expressionismo, ou qualquer um deles, se você pegar lá atrás, Rembrandt, o que você pegar de qualquer um deles, ele trouxe uma nova maneira de você olhar o mundo e isso impacta a humanidade. A questão aqui é até que ponto que o que a gente tem hoje de inteligência artificial, ela cria algo que pode ter uma intenção por detrás própria, porque para fazer isso você tem que ter uma intenção própria. Você tem que ter algo que é o contexto que o Cava está falando, que traga para aquilo o impacto que a gente está lendo. Se você pegar a Guernica de Picasso, se você não entender, se você só foi lá e olhou, se você não entendeu tudo aquilo, você não está sabendo o valor. O valor é muito associado à intenção do artista. Então, hoje, se a gente trazer, né, se a gente trouxer isso para o ChatGPT ou para qualquer uma dessas outras ferramentas de IA generativa, ela começa com a sua pergunta. Então, ela começa com a sua intenção no processo. E isso faz diferença, né? Posso fazer um comentário em cima? Eu não sei, às vezes eu me sinto tão niilista nas coisas, minha capacidade de acreditar em qualquer coisa é tão baixa que eu mesmo me surpreendo com a falta total de relacionamento com as coisas que têm valor ontológico. Mas olha só, o Damien Hirst, que é um mega artista e também, na minha opinião, um mega picareta, ele acabou de lançar uma série de litografias, são peças que ele só assina. Sei. Que custam mais ou menos, eu vi o preço de $2 a $6 mil, então é uma grana, de 10 a mais de 30 mil reais, que são feitas com Midjourney. Só que ele e tá divulgado dessa maneira e tal. Ele não esconde isso. Não, só que é o seguinte, se você pensar e falar assim, poxa, o sujeito fulano de tal foi lá e lançou um monte de litografias de peças de Midjourney, não vale nada. Só que o Damien Hirst justamente é esse picareta. Ele é justamente o cara que embalsamou um tubarão e vendeu por $milhões. Você tá entendendo? Então na história dele é como... É o que ela falou, é como o artista, não é arte. Isso, então eu tô concordando com esse ponto. Ele criou estilo. Quando o Duchamp pega um urinol e coloca no museu... Exatamente, o deslocamento do urinol gera o valor. Então o Damien Hirst é esse pilantra que consegue fazer isso. E você tem que falar, cara, realmente, ele vendendo essas peças de Midjourney
É arte. E ele faz você pensar. E dá vontade pensar, de dar porrada nele por isso. Ele não gera uma sensação, ele não faz você pensar. Ele não faz você... Me faz pensar que eu quero matar ele. Então, mesmo que você Mas odeie... Mas tô brincando. Mesmo que você odeie, o valor está nisso. Eu odeio amando, tá? Eu falo, cara, que sensacional. É nesse sentido. Eu quero matar, mas no sentido brincadeira total. Eu falo, cara, como esse cara é foda. Isso. Como ele soube ser capaz de sentar na cadeirinha certa e falar, ó, Damien Hirst aqui. Exato. Toma 5.000 litografias que eu só vou assinar. É isso. Mas então, é que eu acho que nos tempos atuais, quando a gente fala de arte, alguns artistas transcendem a própria arte. Porque a hora que o cara fica muito famoso, qualquer coisa que o cara fizer vai ter a sua relevância na sociedade hoje. Então, deixa de ser uma discussão sobre arte ou não, entendeu? Passa a ser um produto do cara, entendeu? Sim, mas eu sou velho o suficiente para ter passado por vários estágios da arte. Aí eu comecei Fala isso pra gente. Mas é que como eu sou artista, ilustrador, pintor e tal, teve essa discussão com o aerógrafo. Se usa aerógrafo ou não. Para quem não sabe, o aerógrafo é ligado no compressor e você tem uma canetinha que você tem a pressão e ficava aquele trabalho perfeito de degradê e tal. Teve essa discussão. Teve artistas que não vou usar o aerógrafo porque eu sou clássico, eu pinto com pincel. Quando veio o computador, a mesma coisa. Não vou usar o Photoshop, o meu negócio é tinta acrílica, tinta a óleo. E agora tá uma reação violenta em relação à inteligência artificial. Se você utilizar ou não. De os caras fazendo abaixo assinado e tudo. E eu já vi essa história lá atrás. Mas, e na contra-corrente. Os caras tão doidos, assim. Não adianta. Então, a gente que viveu um pouquinho mais, eu brinco assim, o que pros outros é história, pra mim é memória. Eu tava lá, né? Exato, eu vi acontecer. Isso Cara, é a mesma coisa que fotografia. É a mesma coisa. É exatamente isso. Mas você não tava lá. Nem eu, nem você. Não tava, né? Mas se a gente for pensar, toda vez. Aliás, a arte, ela envolve técnica desde o início da história da humanidade. Então, quando a gente começa a discutir, eu prefiro voltar para a gente pensar, que nem o Álvaro deu uma parada de seres sintéticos, seres naturais. Eu gosto de classificar assim, nós somos sistemas. E a gente pode ser sistemas tanto biológicos, no nosso caso, de carbono, a gente pode ser sistemas sintéticos e a gente pode ser híbrido. Quando você pega uma inteligência agora que ela está usando junto, né, está fazendo junto, você é um sistema híbrido. E a nossa inteligência pode aumentar, inclusive, por assistência de sistemas que não são inteligentes, mas que aumentam. Isso, o pincel mas tem uma diferença grande, né? Tem, Tudo isso que você falou, você ainda precisava do artista. Com a inteligência artificial, você pode ter artistas que vão usá-la para testar, aprimorar, melhorar, né? Você não quer dizer que esses caras não são mais úteis ou não vão fazer mais arte. Mas, ao mesmo tempo, uma boa parte do trabalho que é feito hoje vai poder ser feita sem eles. Como os filtros, ou o Instagram, quando apareceu, os fotógrafos falam, pô, a gente tinha um trabalho absurdo e agora qualquer um pode ser fotógrafo. Agora qualquer um, na teoria, pode ser pintor, pode ser ilustrador. Ainda que, obviamente, o que acontece na prática é que você sobe a linha de base. Sim. E você começa a ter... A exigência vai lá em cima. E você começa a ter outras formas de fazer as coisas que exploram essa linha de base mais alta. Eu acho que ressignifica. Ressignifica. Da mesma forma que quando a gente começou aí tem a sequência, né? A pintura, ela era um instrumento de representação do mundo, inclusive de cópia. A partir da hora que vem a fotografia... Reis usavam fotografia para serem eternizados. Exatamente. Aí vem a fotografia. Aí vem a fotografia, ela libera a pintura, ressignifica a pintura. Para ser qualquer coisa. E ela impressionista, passa a ser arte. Exatamente. Quando você pega o próximo estágio, a fotografia passou a ser arte. O próximo estágio... Então, quando a gente vai vendo a evolução, isso vale para as mídias sociais. Quando entra uma nova rede, uma nova plataforma, ela ressignifica as outras, ela transforma todas as outras. Nós somos sistêmicos, né? Então isso está acontecendo, só que agora numa velocidade muito mais rápida. E a gente está no olho do furacão agora. E a gente tem que acompanhar. Esse que é o grande, na minha opinião, dilema. Como é que a gente acompanha? Eu quero jogar uma questão que a gente abordou aqui,